Eba! Estamos aqui com mais um episódio do Me Chame no RH e hoje minha convidada especial para falar sobre como implantar, como começar, como iniciar, como dar os primeiros passos para montar uma consultoria de RH. Se vocês adivinharem quem é a minha convidada de hoje, vai ganhar um café. Ah, Quem será que é a minha convidada? Isa! lógico, tinha que ser eu, né? Já sou da casa, né? Eu já falei que convidado vai convidar, mas a gente vai esperar mais um pouquinho porque você tem muita coisa ainda para trazer aqui. Hum. Seja muito bem-vinda. Acho que esse tema casa muito com o que nós conversamos diariamente a respeito das dificuldades e o que, inclusive, você acaba, sem você saber, né? Já começando aqui, sem você saber, você incentiva muitas pessoas a darem os primeiros passos para que elas comecem a consultoria de RH delas. E aí, já começo bombardeando com a primeira pergunta e, óbvio, qual que é o papel de um consultor de RH dentro das organizações? O que você entende? Um consultor de RH, ele geralmente ele é contratado para fazer algo que a empresa não tem, algo que o RH da própria empresa não consegue fazer, ou porque a demanda está muito alta, ou porque a empresa não tem, não consegue contratar uma pessoa fixa para aquilo, ou é um serviço esporádico. Por exemplo, uma implantação de algum sistema, alguma coisa de RH, que não tem necessidade de ter uma pessoa full-time, uma pessoa fixa ali. O papel do consultor de RH é o papel de um especialista. É um profissional que ele foi contratado para resolver um problema, e esse problema ele já foi especificado para ele. Diferente quando você é contratado como CLT, que você está lá para fazer a rotina do dia a dia de determinada atividade. O consultor não, ele vai com determinado objetivo. Então, vamos supor, um consultor para fazer uma determinada vaga de seleção. Vai selecionar determinado candidato para determinada vaga, ou fazer algumas vagas específicas. Ele já sabe quantas vagas ele vai ter, o tempo que ele vai ter. Então ele já sabe qual que é o escopo do projeto. Diferente quando você é um CLT, que você vai atender o que aparecer, você vai atender. Então, o principal papel do consultor é esse, ele tem que ser um especialista mesmo. É uma pessoa que está ali para resolver o problema. Ainda mais porque muitas vezes a pessoa que está lá no RH, ela, por terem, quando opta-se por contratar um consultor, é porque essa pessoa não domina aquele assunto. Então, por isso que ela vai contratar uma consultoria, porque essa consultoria é especializada naquele determinado assunto, e aí essa consultoria vai trazer resultado mais rápido. Muitas vezes, Isa, até como papel de consultora, as empresas também procuram uma consultoria no sentido não só de desafogar, e aí fica a atenção, porque tomar muito cuidado, o empresário tem que tomar muito cuidado no momento que contrata uma consultoria para não apagar as pessoas que estão lá dentro, né? Diariamente, ao invés de ser algo para uma troca, uma parceria para somar, para ser algo que realmente puxa, vamos puxar as coisas que não estão saindo do lugar, coloca-se como uma rivalidade de, ó, tá vendo? Eu trouxe uma pessoa de fora para fazer aquilo que você não faz. Eu trouxe uma pessoa de fora porque vocês aqui dentro não têm competência para fazer. Eu já escutei isso várias vezes. E dentro das organizações, quando eu pego esse tipo de situação, eu, claro, eu tenho a liberdade e a autonomia para chegar para os responsáveis e falar para eles, falar, ó, isso aqui vocês estão acabando com o clima organizacional de vocês estão acabando com a autoestima desse pessoal. E eu não curto trabalhar dessa forma, tá? E eu já declinei projeto assim. Agora, para a soma, para você conseguir trazer, e o papel do consultor também não é ser professor das pessoas lá dentro, né? Também não é ser babá de ninguém. Porém, ele sim, ele tem uma troca de conhecimento e é muito bacana. Agora, esse papel de diminuir as pessoas que estão lá dentro, chegou a tropa de elite, sabe? Eu já escutei isso. Chegou a tropa de elite e o pessoal que está lá dentro ser dimonuído. Isso eu não sou a favor. Você já escutou algo do tipo? Já isso vai muito da cultura da empresa, né? O consultor, o próprio nome diz, consulta, ele vai ser consultado
E como um especialista, ele vai passar as orientações do que deve ser feito. Até porque, como ele não é um funcionário da empresa, muitas vezes, dependendo muito da atividade, ele mais vai atuar como um facilitador do processo do que botando a mão na massa. Então, aí depende muito. Na verdade, o papel do consultor seria esse, mas a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, quando a gente fala de recrutamento e seleção, o consultor de recrutamento e seleção, quando ele é contratado, ele faz o processo inteiro. Sim, Ele só, é claro, ele não vai bater o martelo, mas ele já faz ali já entrega para a empresa os profissionais já pré-avaliados, né? Então vai depender bastante do escopo, mas de fato tem que ter esse cuidado mesmo para no momento aí é uma coisa mais do líder mesmo, né? No momento que for especificar o porquê da consultoria, é um profissional que vai ajudar, e não um profissional que vai resolver um problema que ninguém tem capacidade de resolver, julgando na cara, porque aí também tem alguma coisa errada. Porque se essa pessoa foi contratada por alguém dentro da empresa, então, e geralmente é o próprio líder, então como que você vai apontar o dedo para a pessoa dizendo que ela não é capaz? Por que que você não contratou certo, então, entre aspas, né? sim. Então, são situações que eu vejo que acontecem, infelizmente. Todo tipo de situação que acontece que a gente fica inconformado, né? Quais são os primeiros passos que você entende para uma pessoa que está começando montar uma consultoria de RH? Eu tenho aqui já alguns do que não fazer, mas eu quero escutar de você o fazer. Olha, para começar, primeiro você tem que ser um especialista naquele serviço que você está oferecendo. E aí, assim, tem muita gente que já quer iniciar como consultor. Acabou de se formar, quer iniciar como consultor. Não tem problema com relação ao recém-formado, desde que ele esteja habilitado tecnicamente para isso, porque eu acho que tudo tem um começo. E geralmente é até interessante, eu até falo para as pessoas tentarem fazer alguns trabalhos. Aí a gente fala consultor de RH ou freelancer, né? Sim, O trabalho do freelancer, para você conseguir experiência e não ficar tão dependente das oportunidades do mercado de trabalho, esperando o mercado abrir portas para você, iniciante que não tem experiência. Então, qualificar, buscar a qualificação técnica naquele serviço que você vai oferecer é muito importante. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com recrutamento e seleção, que geralmente é uma área que eu acho ótima para empreender e para começar como consultoria, se capacitar em recrutamento e seleção, aprender a fazer uma avaliação de perfil, aprender as ferramentas de assessment, que são avaliações, dominar as entrevistas, fazer o mapeamento das competências, avaliar por competências, as ferramentas, as testagens, né, para quem é psicólogo, ter as testagens também. Então, eu acho que começar, mergulhar tecnicamente primeiro, a primeira coisa, porque se você não conseguir passar para o seu, porque aí vamos falar, o resto é marketing, é você se vender e etc. Mas se você não tiver o técnico, como é que você vai conseguir se vender? Mostrar que você é capaz de resolver aquele problema? Porque é aquela velha história. Em seleção, estou dando esse exemplo porque é o exemplo que eu conheço mais. Quando você contrata um consultor de seleção, é porque a vaga ela demanda de um tempo maior. hum, Às vezes que eu trabalhei em empresa, e precisei contratar um consultor para fazer algum tipo de vaga, geralmente eram vagas mais complexas e vagas que eu não conseguia, dispor meu tempo para fazer. Então, eu precisava de alguém que me ajudasse com isso. Então, ou é volume de vagas também. Quando você tem muita vaga, você precisa ter um suporte. Então, eu acho que esse profissional, primeiro, se ele tiver um conhecimento técnico, ele vai conseguir mostrar para o seu futuro cliente que ele é capaz de resolver aquele problema. Então, esse é o principal, é a primeira coisa que a pessoa precisa ter. Aí depois, sim, a gente tem outras coisas que são igualmente importantes, né? Mas eu diria que se você não tiver o conhecimento técnico, você não consegue fazer mais nada. Então, acho que é o
pontapé inicial é correr atrás de conhecimento e qualificação. Até porque uma coisa que é muito importante quando você é um consultor é você apresentar, por exemplo, os clientes que você atendeu, depoimentos ou falar de algum determinado cliente. Tem alguns clientes que pedem carta de referência e você não tem nada, porque você é iniciante. Como é que você vai comprovar que você fez alguma coisa se você ainda não teve um cliente? Então, se você tiver o domínio técnico daquilo que você está oferecendo como serviço, já é assim um excelente começo. Essas pessoas que, como você trouxe agora, poxa, eu preciso ter o domínio técnico. Na faculdade, você lembra se tem algum tipo de programa? Eu sei que já vi alguns, tem algum tipo de programa, se tem formas dessas pessoas começarem algo do tipo? Sim, algumas universidades têm os programas júniores, as empresas júniores. Não sei se nem se é assim que fala júniores. A empresa júnior é um bom começo. Eu vejo que em algumas universidades tem essa empresa, e é uma empresa igual qualquer outra, e a diferença é que tem o suporte dos professores, e é excelente para aqueles estudantes que desejam empreender, já tem na cabeça que eu não quero ser um CLT, eu quero ser um empresário. Então, já começar com empresa júnior é muito legal, mas eu sei que nem toda a Faculdade, sim. faculdade oferece. E a gente sabe também que as faculdades, elas não preparam muitas delas, né? Claro, eu não estou falando de todas, mas muitas delas não preparam tecnicamente o profissional para ele atuar. Tanto que, às vezes, eu conheço muitos profissionais que saem da faculdade e ainda não se sentem 100% preparados, até porque empreendedorismo não é toda faculdade que ensina a empreender. Imagina! De ter ali como eu começo, como eu abro uma empresa, como eu faço o meu marketing, até que ponto eu posso ir, porque tem as especificidades, né? Por exemplo, o psicólogo não pode, o marketing do psicólogo ele tem que ser muito sutil, não pode ser. É, é um exemplo. A gente não pode, por exemplo, falar assim: ah, o preço da minha consulta, venha se consultar comigo que sei lá, tantos reais Não não pode? pode. Não, é proibido pelo código de ética. Então você não pode falar valor acessível, você não pode falar, a pessoa tem que contratar, tem que entrar em contato com você, enfim, tem que ser tudo E aqueles anúncios que falam a respeito de valor social? pelo código de ética, não, você não pode anunciar assim, não pode anunciar. Você tem que colocar, até tem umas regras, tem que colocar o seu conselho regional, né? O seu CRP, mas muita gente não olha o código de ética, então vira e mexe a gente vê algumas coisas Não é na. nem por maldade, né? Porque a Não, pessoa não tem orientação. ou não busca, porque quando a gente vai tirar o CRP, a gente tem uma palestra que orienta e tudo. Só que aí passa bastante tempo, a pessoa esquece, enfim, não sei exatamente o que que acontece, mas são informações que precisam ser propagadas o tempo todo para o profissional saber e fazer do jeito certo, né? Então, e dentro da medicina também tem coisas assim. Agora, na consultoria de RH, eu não sei, não existe um Código conselho, de né? Não ética. existe um conselho. Então, conselho federal, né, de RH não tem. Então, enfim, aí fica muito a critério do profissional mesmo, como que ele Segue a vai. parte de administração mesmo, que não deixa de ser Exatamente. um subsistema dentro da administração. Então, as regras em si, digamos assim, é dentro do que tem na administração. Eu não sei porque se a pessoa não é formada em administração, ela não é obrigada a seguir o que Sim, está lá, né? sim, mas acaba Então, sendo um subsistema, né? mais ou menos, né? Porque você tem ali, você tem pessoas de diversas formações. Então, mas no RH que eu saiba, não tem nenhuma regra específica, assim, porque não tem E em recursos deveria, né? humanos. Porque quer queira, quer não, as pessoas que se especializaram mesmo, né? Que buscaram informações, como você trouxe a parte da psicologia, eu já acho, a pessoa saiu da faculdade, o psicólogo, trazendo aqui a parte do psicólogo, que grande parte das pessoas querem estudar psicologia para ter consultoria. Eu escuto muito isso. E no final das contas tem um código de ética atrás que
Eu nem sabia dessa informação que não podia. Não, mas isso é para área clínica, é mais Tá. para área clínica. Para RH Ah, ok, não tem isso. ok, Mas se você for assinar com o seu CRP, ou alguma coisa com o seu conselho, aí você tem que seguir a cartilha do Conselho Federal. ok. E quando nós falamos de iniciação, você trouxe a questão do júnior, que eu achei bem bacana. Infelizmente, não todas as faculdades. Deve ter alguns grupos de formações também. E esses consultores em iniciação, você recomendaria que eles começassem com grupos menores, com pequenos projetos, com projetos voluntários, coisas do tipo, para que eles ganhassem experiência? Sim, com certeza. Existem alguns lugares, algumas ONGs que têm as oportunidades de voluntariado e, acredito que não só o voluntariado, mas é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que me procuram quando o assunto é esse, é procurar as empresas de bairro, os comércios de bairro, por exemplo. Ontem mesmo, um pet shop mandou mensagem para mim, perguntando se eu fazia recrutamento e seleção. Falei que não. E aí ele falou assim: você tem alguma indicação? Eu perguntei que tipo de vaga que era. Ele falou assim: eu preciso contratar uma pessoa para fazer banho e tosa. Aí eu fiquei pensando, falei, uma empresa pequena, né, um pet shop pequeno de bairro, que quando abre uma vaga, ele quer contratar uma mão de obra qualificada, especializada, mas ele não vai contratar um profissional full-time para fazer isso, porque é uma demanda muito específica. Pode ser que ele tenha uma vaga por ano, pouco volume. Então não vai ter uma pessoa, um RH para fazer isso. E nem o RH acaba tendo, né? Tem Sim, só a contabilidade que faz ali a parte, né, de folha, etc. Então, essas empresas eu acho que são oportunidades boas aí para começar, para quem quer atuar com recrutamento e seleção, pegar comércio de bairro, papelaria, viu que tem ali a plaquinha, precisa-se de vendedor, oferece, posso conduzir esse processo para você? Aí, claro, se não tem experiência, oferece com valor mais acessível, ou negocia, enfim. Eu acho que é super válido. E as ONGs que também super precisam, super necessitam de profissionais para fazer esse tipo de trabalho, a única questão é levar a sério mesmo, porque ONG, voluntariado, não é favor. é um Você trabalho. se comprometeu para fazer aquele serviço como se você fosse um Você tem que profissional ter pago. um contrato, e muitas das ONGs, inclusive, fazem contrato em relação a isso. E eu acho certo, porque é um trabalho. É um trabalho, exatamente. Essa pessoa se disponibilizou, é que tem muita gente que vai para a ONG fazer voluntariado pensando só na contrapartida. Ah, eu vou ganhar experiência, mas não pensa no outro lado. Mas a empresa precisa que você, então, atenda ali os requisitos e desenvolva um trabalho de qualidade, não simplesmente esteja lá só por estar e fazendo o mínimo possível, porque eu não estou ganhando para isso, sabe? Então, acho que essa mudança de mentalidade é importante para quem quer ir para o voluntariado. Você tem que entregar com a mesma qualidade que você entregaria se você estivesse sendo pago para aquilo. Sim. Agora, essa pessoa que está em iniciação, vamos partir para aquela lá que já tem uma experiência organizacional, que quer realmente começar a consultoria dela. Ela tem experiência em recrutamento e seleção, ela tem experiências em treinamento e desenvolvimento, ela tem experiência em cargos e salários, ela está buscando um nicho ali, mas ela já passou por alguns subsistemas dentro do RH. Essa pessoa, qual que é a primeira coisa que você acredita que ela tem que fazer para que ela consiga ter a carteira de clientes dela? Primeira coisa é trabalhar a sua divulgação mesmo, enquanto especialista. Então, trabalhar a sua autoridade, por exemplo, rede social é um lugar perfeito. Eu digo porque foi o que aconteceu comigo. Eu comecei trabalhando, eu não tinha nenhuma pretensão, mas eu comecei, ajudando as pessoas, divulgando, falando, ensinando um pouco sobre recrutamento e seleção no Facebook na época.
Eu acho que foi o que me ajudou mesmo a conquistar a credibilidade, respeito. Então, eu acho que quem quer começar tem que se expor. Então, tem que ir lá no LinkedIn, postar texto, mostrar o seu conhecimento, participar dos grupos, tirar dúvidas das pessoas, ajudar as pessoas, Instagram, fazer caixinha de pergunta, responder dúvida, porque aí você passa a ser visto como uma autoridade naquele assunto. Então, se você já tem a experiência, já teve a sua vivência no mercado, como CLT e tal, por que não agora mudar e ter a sua própria empresa, sua própria consultoria? Então, é excelente. E assim, nunca parar de estudar também, eu acho muito importante, porque nosso mercado muda muito. Eu falo, eu fui CLT até 2014. Vai fazer 10 anos, né? Esse ano faz 10 anos que eu Legal. saí do CLT. E como o mercado mudou muito de 2014 para cá, tanta coisa aconteceu. A gente tem inteligência artificial Meu agora. Deus. Então, o mercado está muito diferente de tanta coisa. Tantos novos cargos estão surgindo, novas profissões. Então, a área de cargos e salários é impactada, recrutamento e seleção é impactado. Implantar uma empresa, o RH de uma empresa, é um desafio que aparece bastante também. E aí, quando você fala de implantar RH, as pessoas querem um passo a passo. Como implantar um RH? Não tem muito bem um passo a passo, porque cada empresa tem uma necessidade. Depende muito, você tem que fazer um diagnóstico da empresa, ver o que que a empresa tem, o que que é mais importante para começar, para depois você estruturar de acordo com as necessidades que você levantou. Então, por isso que a visão estratégica, até se a gente for falar, eu falei muito da questão de buscar o conhecimento técnico, mas também é importante desenvolver as habilidades comportamentais, como, por exemplo, a visão estratégica, Sim. porque senão você vai ficar ali seguindo receita de bolo. Por exemplo, quando alguém chega e fala assim, nos grupos, eu vejo muito isso de WhatsApp, de RH. Você tem um formulário de tal coisa? Muita gente usa o formulário na Pronto. empresa, pronto, daquele jeito. Não, não serve. É claro, o formulário ajuda para te dar um direcionamento. Você fala, olha, é assim e tal, mas essa pergunta, essa Não cabe aqui. questão não cabe nessa empresa. Então, esse cuidado é importante, é você questionar, você realmente ter uma visão estratégica em cima daquilo do desafio que você tem. Então, por isso que não é só o técnico. A pessoa tem que ter o perfil para empreender. E assim, se ela não tiver, ela consegue desenvolver também, né? Então, ela consegue desenvolver algumas competências, e uma dessas competências tem que ser a visão estratégica, porque nenhuma empresa é igual à outra. Olha, você me fez lembrar de uma consultoria que eu fui contratada por um laboratório que tem uma extensão médica e tudo mais. Não posso mencionar o nome porque eu não estou aqui para propaganda, ok? Mas tinha um nível de reclamação muito grande em relação aos médicos e ao atendimento dos médicos. E aí chamaram a minha consultoria, eu fui lá e fiz um diagnóstico, né, um levantamento. Eu sempre faço isso, um mapeamento. Dica número um, gente. Primeira coisa é você entender qual é o produto que você entrega. Você entender qual é o produto que você entrega é muito importante. E aí eu sentei e todos os meus clientes, eles são personalizados. Por quê? Porque eu preciso entender a necessidade daquele cliente. Fui entender e levantei quais eram as principais reclamações. Quando eu sentei com esses médicos para conversar, porque a escuta ativa é de extrema importância. Quando eu sentei com esses médicos para conversar, era um nível de perguntas arcaico. E aí vou expor algumas perguntas aqui, tá? Com quem você mora? Acho que ok, porque se a pessoa passar mal, alguma coisa do tipo, mas na ficha da pessoa já tem lá o número de emergência, né? Já tem alguma coisa do tipo. Mas algumas perguntas ali deixavam as pessoas extremamente constrangidas. Como, por exemplo, você é virgem? Nossa senhora, que interessa isso? Se é para um exame ginecológico, eles precisam saber dependendo do que tem. Mas era uma ficha padrão para todo mundo. Você chega lá com uma dor de ouvido ou vai fazer um exame X que passa por um clínico antes para poder avaliar aquilo ali. Você é virgem? Aí
quantos parceiros você teve na sua vida? Quantos filhos. Mas era perguntas assim, uma seguida da outra, sem lógica. Quantos filhos você tem? Peraí, ou eu sou virgem, ou quantos parceiros eu tenho, quantos filhos eu tenho? E aí eu fui entender com eles qual era a lógica daquilo. Primeiro, quantos parceiros? O que que aquilo teria de interferência mesmo? E aí todos eles seguiram, mas é o que está aqui, e é o que a gente vem de uma sequência aí do mundo deles, era dessa forma. E aí, quando eu coloquei eles para pensar o que faz sentido isso aqui? É usuário de drogas ou não? Eles reformularam tudo aquilo, porque, preciso saber se a pessoa usa droga. Eu tenho uma forma de eu perguntar aquilo, e aí eu coloquei eles para pensar. Mas não é seleção, então, é outra coisa. Coloquei, não, mas a forma deles de, de abordagem com o cliente em si, né? E eu fui, os médicos em si que estavam chegando, todos eles reproduziam o mesmo padrão e tinham um número de reclamação surreal. Então, todos os médicos que chegavam, que eram contratados, reproduziam a mesma coisa. Quando que aquilo ia diminuir? A minha consultoria foi contratada para fazer o diagnóstico daquilo e entender por que que os novos estavam vindo e acontecendo a mesma coisa. Então, não é só eu contratar um médico novo, É o um processo, né? Tá exatamente. errado. Então, entender aquele processo, entender o que estava acontecendo, pegar aquela bendita daquela ficha que você acabou de falar, a pessoa só seguia aquela ficha. E essa ficha veio de 349 mil outros hospitais, laboratórios e por aí vai. Eles só seguiam. Que diferença faz aquilo? E aí eles mudaram aquele processo e perceberam a diferença entre as pessoas. Por isso que eu falo, entender o que que é que o teu cliente precisa, porque o teu cliente vai chegar com uma demanda X, porque eles chegaram com uma demanda para mim de recrutamento e seleção. A demanda deles não era essa. Porque gente contratada, gente nova ali, com um gabarito bom, tinha. Tanto para realização os técnicos em si, quanto os médicos. Mas e o que eles faziam no dia a dia? Então, você saber o que você entrega, o cliente ele vai chegar com uma demanda, o cliente ele te contrata para o que ele quer e você entrega o que ele precisa. É diferente. Você precisa saber fazer aquele diagnóstico, entender o que está acontecendo e às vezes é um pequeno ajuste. E aquele pequeno ajuste faz total diferença. Aquilo era uma coisa que eles estavam seguindo no padrão. A síndrome da Gabriela, né? E tinha Uhum. médico lá que tem que ser dessa forma e pronto, acabou. E aí coloquei todos eles na sala, o técnico em si, que também realizava uma parte lá. Eu falei, o que que isso aqui interfere? Puxa, Simone, não prestei a... Não, mas isso aqui é porque é assim. Ou seja, é assim. Mas é assim por quê? Ninguém quer saber o porquê, só segue. E achei importante você falar a respeito dessa ficha, dessa planilha, desse documento. Alguém tem alguma coisa pronta? Porque esse bendito desse pronto, se você não analisar, você vai aplicar ele da forma errada, vai colocar na tua empresa, não vai servir aquilo e você ainda vai se queimar, porque você não vai conseguir colocar um trabalho para rodar à frente, né? Você coloca uma pergunta num processo de seleção por competências ou alguma coisa do tipo dentro da empresa e a cultura daquela empresa, o formato daquela empresa é totalmente diferente, você vai conseguir o quê? Exatamente. E até lembrando, agora você trouxe essa questão do tipo de pergunta, tem a LGPD também, dados sensíveis, dados pessoais, que eu vejo que em 2020 que começou, em 2021 foi o boom, assim, a gente teve muita gente buscando esse conhecimento, mas agora parou um pouco de se falar desse assunto. E a gente vê muito RH que parece que não sabe o que que é uma LGPD, porque essas pessoas elas divulgam dados pessoais, em grupos de WhatsApp, que são grupos que têm pessoas que você não sabe nem quem são essas pessoas, os links ficam super vulneráveis ali, divulgados para várias pessoas entram, você não sabe quem que está lá, e a pessoa vai lá e compartilha um currículo que tem ali endereço, telefone, dados sensíveis. Sim. Então, é importante ter esse cuidado. Então, o consultor precisa ter o conhecimento também da LGPD, porque todas as empresas são obrigadas a cumprir o que está na legislação. Então, o consultor ele tem que conhecer, tem que entender disso e, inclusive, implantar, porque muitas empresas não têm, né? Então, a implantação da LGPD também pode aparecer ali como um serviço
para o profissional de RH. Agora, essa questão, eu tinha falado, né, sobre você ter a sua autoridade, você saber se divulgar, e você trouxe essa outra questão de conversar, entender o que o cliente precisa. São as reuniões, então o consultor também precisa ter em mente que é diferente de você vender um produto. Você vende um produto, eu vou lá comprar, coloco no carrinho, pagar. Não é assim. Na consultoria, você precisa conversar, você precisa ter a reunião, você precisa ter pelo menos uma agenda e marcar nem que seja 15, 20 minutos para entender um pouco do cliente, o que ele precisa, né? Justamente para ver se às vezes ele quer uma coisa, mas na verdade ele precisa de outra. E para você conseguir se vender também e montar uma proposta, e a proposta ser apresentada numa próxima reunião, e não somente enviada por e-mail, porque senão o cliente também não vai entender exatamente a tua entrega. Agora, uma reunião você consegue. Então, por isso que também habilidades como a oratória, que a gente tem até o Sim, curso no Troca, sim. comunicação assertiva, que também tem o curso com você, É né? comigo. É, a comunicação em si é muito importante. Você tem que saber, para você saber se vender, não basta só você ter autoridade, mas você tem que mostrar segurança que você vai conseguir resolver aquele problema. Então, isso pode fazer a diferença, porque é aquela história. Tem o preço também, que a gente sabe que importa muito, porque toda empresa tem o seu budget para fechar. Mas quando você mostra que você é capaz de resolver aquele problema, a pessoa, a empresa pode te contratar para pagar o quanto que você está pedindo, em detrimento de uma outra que vai pedir muito menos. Quando a pessoa está na dor, Ela quer resolver o problema. exatamente. Então, muitas pessoas elas focam somente no enviar proposta, que é o que eu mais pego no dia a dia, tá? Alunos que procuram, que conversam. Ah, mas como é que eu formato, como é que eu monto aqui uma proposta? Não é só montar uma proposta, não seja o bendito do tirador de proposta. Você precisa entender o que é que está naquela proposta e apresentar aquela proposta. Muitas vezes a pessoa te manda uma mensagem pelo WhatsApp ou te manda por e-mail, ah, eu quero uma proposta X. Não te pediu uma reunião ou, olha, vou marcar com vocês para poder fazer uma apresentação ou algo do tipo, não necessariamente aconteceu isso, mas ao montar aquela proposta, é importante você colocar a tua marca ali. É importante você colocar os serviços que terão e muita atenção nisso, tá? Porque proposta, muitas vezes, ela diz uma coisa e você não é aquilo que você vai entregar. Então, prestar atenção no quais os serviços que estão ali, quais são as formas de pagamento, inclusive. Lembrando que uma vez que você enviou uma proposta consultoria, é uma prestação de serviço. Uma vez que você entregou, você não pega de volta. Isso, Exato. quantas pessoas eu conheço que tem problema para receber de clientes depois por conta disso. Então, ah, Simone, mas como é que eu faço? Ou você pede pagamento antecipado, ou você pede um sinal antes. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é um nem dois, eu já escutei vários casos desse tipo. Mas especificar direitinho na proposta o que que tem. Enviou a proposta, se certifique de que a pessoa entendeu, de que realmente aquilo ali é o que ela queria, ou precisa de algum ajuste. E tem gente que só envia a proposta e fica esperando o bendito do retorno. Ele não vai vir. Tem que fazer o follow-up. Ele não vai vir. Essa é a parte mais difícil. Gente, a parte mais difícil é prospecção de cliente, porque ela é todos os dias, não é, Isa? Sim, Todos os dias é prospecção de cliente. Todos os dias. E pode ter certeza que na mesa que você está agora tem alguém que precisa do seu produto. Ela só não sabe que você presta aquele tipo de serviço. Muitas vezes ela não sabe. Você saber levar o que você faz no dia a dia é muito importante. Então, a Isa, fundadora do Grupo Troca, ela tem uma escola. Ela tem uma escola, ela trabalha com profissionais diretamente de RH, DHO. Então, ela é a marca dela todos os dias. Você precisa vivenciar aquilo. O consultor, quando ele está começando ou quando ele está com dificuldades em captar clientes, a primeira coisa que eu falo é se conecte com você. Porque se você não entender qual é a sua entrega, qual é o seu. Qual que é o cliente que você quer atender, você vai sair panfletando para lá e para cá. E esse panfletando para lá e para cá
Não adianta porque você vai pegar qualquer cliente e você não é qualquer consultoria. E aí você pega qualquer cliente, o qualquer, a síndrome do qualquer, tá? Qualquer cliente, qualquer consultoria, qualquer pagamento, qualquer condição, qualquer. E esse qualquer é onde gasta a energia do consultor de uma forma surreal. E aí é onde eu vejo as pessoas entrando em desespero e falando, eu não tenho cliente, eu não isso, eu não aquilo outro. E são pessoas que às vezes já estão muito tempo no mercado, mas elas vivem no qualquer. Você já deve ter visto pessoas nesse segmento assim, no qualquer. Já. E tem também a questão do contrato. Então, depois da proposta, a proposta sendo aceita, tem que ter o contrato, e esse contrato é muito importante. E aí, o contrato, aí depende muito do tipo de serviço. Por exemplo, o serviço de seleção, ele tem que ter uma garantia, que seja 45 dias, depois que a pessoa é contratada, porque a pessoa pode desistir, e aí você tem que cobrir aquela ausência, aquela vaga que a pessoa não ficou. Então, ou 45 dias, o mais normal é 90 dias, para você cobrir aquele profissional sem ter que As receber empresas não novamente. abusam disso, não? Eu acho que não, porque se espera que o profissional tenha que ficar, você contratou é para a pessoa ficar, né? Então, se a pessoa não ficou dentro do período de experiência, aí você tem que, não tem jeito. Agora, se não para ninguém na empresa, alguma coisa está errado. Aí tem que verificar onde que está o problema para ver se realmente compensa continuar trabalhando com essa empresa, que senão você vai ficar trabalhando direto àquela vaga. E Então, não vai viu sair. que as condições são ruins, que o salário é ruim, que os benefícios são ruins, que o clima é ruim, é o tipo de cliente que não vale a pena atender, porque senão você vai ficar toda hora só Repondo. repondo. Eu já E peguei cliente assim e a minha era 30 dias. Porque era um negócio, isso lá no começo da minha carreira, era um negócio de. Eu era CLT e eu também prestava consultoria para a parte de recrutamento e seleção. Era um negócio de cada hora. Então eu percebi que virou uma máquina. Eu mandava um, fechava, beleza, tá ótimo, não sei o quê. Dali a pouco, não, pode mandar outro, porque esse aqui não deu certo. Não, mas esse aqui não deu certo. Mas o que que tá acontecendo? eu Então, acho que quando é esse tipo de vaga que tem vagas mais operacionais, que a gente percebe que as pessoas não ficam muito tempo, já até se a gente for pensar, tem muita vaga que as pessoas ficam pouco tempo, não ficam, não quer, elas não é profissão, né? Elas ficam pouco tempo e saem. Tudo, você tem que avaliar tudo. E olhar para aquele mercado e falar, aqui, qual que é o seu turnover? Ah, meu turnover. Se você vê que o turnover é alto e você quer pegar aquelas vagas porque é bastante vaga, vai dar um bom retorno financeiro para você, aí você não vai colocar 90 dias como garantia. Tenta negociar um pouco menos, uns 30 dias, aí tudo bem. Então você tem que, assim, o que é importante é ter a garantia. Não importa quantos dias. A quantidade de dias vai depender muito do seu olhar para a situação, o olhar estratégico, entendendo como que funciona o fluxo ali, a rotatividade das pessoas dentro daquela empresa, para você não sair perdendo também, trabalhando de graça, porque é um trabalho duplicado. Você faz uma vaga, contrata, a pessoa sai, não porque você não contratou certo, mas porque a empresa não é um lugar legal para se trabalhar. E aí você tem que fazer o retrabalho de novo por uma responsabilidade que nem sempre é do recrutador. olha, Isa, eu tinha recebido uma pergunta de uma pessoa que queria começar com a parte de treinamentos. Eu sei que você tem uma formação que é a de especialista em treinamento e desenvolvimento. E eu pergunto para você, porque foi exatamente o que a pessoa trouxe, para uma pessoa começar com treinamento e desenvolvimento, ela precisa ter experiência? Ao meu ver, a primeira coisa, ela não pode ter só a parte técnica, ela precisa, pelo menos, transitar pelas áreas. Eu acho que capacitação, quando você traz uma parte de conteúdo técnico, eu sou a favor. Agora, quando precisa de algo mais imersivo, você concorda que precisa realmente ter uma vivência naquilo? E que tem muita gente no mercado vendendo uma coisa que não é real? Sim, eu acredito que sim, tem que ter a experiência. Eu acho que o T&D é uma área muito ampla, ela tem muitas possibilidades.
Por exemplo, um designer instrucional, que é um trabalho que de alguns anos para cá que vem crescendo, é uma atividade bem técnica dentro da área de T&D. Para esse tipo de trabalho, você precisa ser tecnicamente qualificado, você precisa entender de tecnologia, precisa entender, enfim, precisa ter o conhecimento técnico. Então, talvez eu vejo pessoas que de repente não tenham ali uma experiência, elas conseguem, mas se elas dominam tecnicamente o design instrucional, porque são formadas, têm curso de capacitação, elas conseguem desenvolver. Agora, se a gente for pensar na sala de aula especificamente, a pessoa, porque é uma atividade, é um pinguinho no oceano, né? T&D é o oceano e o instrutor de treinamento é um pedacinho ali do que faz o T&D. Então, o instrutor em si, ele precisa ter a experiência, precisa ter a vivência. Então, aí realmente faz bastante sentido a pessoa já vir aí com alguma bagagem para poder ensinar os outros. Então, vai depender muito de qual atividade de T&D que a pessoa vai desenvolver. Bacana. Eu recebi também uma pessoa que falou a respeito de querer fazer a sua formação de treinamento e desenvolvimento, mas que ela não tinha experiência nenhuma. Porém, ela não gosta de lidar com gente. Como é que faz? Aí não dá. Na verdade, a formação de especialista em T&D, ela precisa, a gente sempre orienta, a gente não proíbe ninguém, que o nosso curso é um curso livre, a gente não vai proibir, você não pode entrar, vou fechar a porta na sua cara. Mas eu sempre falo, esse curso é um curso para quem já tem vivência, principalmente no corporativo, porque a formação ela é voltada para o mundo corporativo. Então, aí eu sempre falo, se você não tem experiência, faça o de analista, porque o de analista de T&D, ele faz ali uma viagem completa em toda a área de T&D para a pessoa conhecer, entender, porque T&D não é, às vezes muita gente acha que treinamento e desenvolvimento é você colocar ministrar um cursinho ali na empresa de qualquer assunto. Não é só isso. Leitura de slide. É É, isso que as pessoas entendem. Quero trabalhar com treinamento e desenvolvimento, mas entendem como é só pegar o conteúdo. Tanto que o que eu mais vejo nos grupos alguém tem um material a respeito de liderança ou comunicação? Ah, porque eu vou dar um treinamento na empresa e aí eu preciso de um material. O dar o treinamento é a gotinha no oceano, é um pedacinho ali, mas por trás de tudo isso tem o diagnóstico de necessidades, em cima da avaliação de desempenho que foi realizada, do desenvolvimento das competências de cada colaborador. Então, assim, é um processo muito maior e muito mais amplo do que muita gente pensa. Então, para a turma de especialista, a gente sempre tem essa conversa com quem quer participar, que é importante, o aproveitamento é maior O que eu para mais quem tem recebo experiência. no dia a dia, eu acredito que você concorde comigo, são solicitações de programas de desenvolvimento, né? Até pelo fato de ser mentora. E aí, propostas de solicitação aí de desenvolvimento, gente, capacitação, treinamento e desenvolvimento, as pessoas colocam no mesmo bolo. Só que é uma linha muito tênue, porém, cada um tem um período, né? Desenvolvimento está linkado a muito mais um repertório de mentoria do que qualquer outra coisa. E quando a gente fala de capacitação, treinar e desenvolver, por que que todo mundo coloca tudo no mesmo bolo como se fosse apertar um botão e tá tudo certo? Eu pego, coloco todo mundo na mesma sala, todo mundo. O analista, o auxiliar, o gerente, o coordenador, coloco todo mundo dentro da mesma sala e acho que eu vou treinar todo mundo ali para a mesma coisa. Isso é falta de estratégia mesmo. Você tem que olhar para a realidade da sua empresa, entender o mapeamento das competências de cada cargo, ver os gaps de cada colaborador que faz parte ali, quais são as necessidades, que é o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual, e aplicar os treinamentos de acordo com esse PDI, com o que deu de gap para você conseguir desenvolver os colaboradores. Então, não pode ser uma coisa padronizada.
Tem que ser algo bastante específico àquilo que foi diagnosticado. Para conseguir realmente ter um resultado, né? E Exatamente. lembrando, consultor que tem resultado bom, ele tem indicação. Exatamente, é. E é assim que ele constrói uma imagem perante o mercado. Eu acredito que você recebe muita gente por indicação. Eu, grande parte das pessoas que eu atendo é indicação. É. A indicação, na verdade, é a melhor porta que tem de entrada para tudo. Né? No Troca também a gente recebe muita gente que veio indicada por outras pessoas. Então, você ter depoimentos de clientes, você ter as pessoas recomendando. Eu mesma, eu prefiro contratar um serviço por indicação Sim. do que pegar uma coisa que eu vi na internet que eu não tenho referência nenhuma. Então, eu prefiro ter ali uma indicação, porque eu vou me sentir mais segura de que eu vou estar contratando algo de qualidade. Então, a gente construir essa rede é muito importante para quem quer. O começo ele é muito difícil para quem está iniciando na consultoria de RH. O começo é dificílimo, porque você ainda não construiu. Mas um caminho, parcerias. Então Hum, por exemplo, eu atendo cargos e para não ficar falando toda hora de seleção. Eu atendo cargos e salários, sou especialista. Eu posso fazer parceria com um outro consultor que trabalha que é especialista em recrutamento e seleção, ou um outro que faz implantação de RH. E aí a gente junto, a gente se indica, um indica o outro. Claro que aí é aquela velha história, você vai indicar somente quem você entende que vá exatamente. atender. O Anderson mesmo estava falando, o meu marido estava falando com ele. Ele falou assim, estamos buscando pedreiros, empreiteiras, né, lá para o meu apartamento. E aí ele falou assim, é impressionante como as pessoas têm medo de indicar. Porque você indicar um profissional que vai fazer um serviço errado, Ah, no fim sempre sobra para quem indicou, né? Então, você, como indicação, não pode ser somente, fizemos ali, combinamos, você me indica, eu te indico, aí eu vou indicar. Não, você vai fazer parceria com quem realmente entrega. você entende que tem uma entrega positiva, que tem ali uma qualificação, você tem que confiar naquela indicação, não é simplesmente indicar porque se eu indicar, ele vai me indicar. Porque aí você tem o risco de se queimar. Já pensou, você faz uma indicação e a pessoa faz o negócio errado? Já fiz isso. Então, todo mundo fez. Às vezes, outra coisa, quando você vai pelo coração, quero ajudar a minha amiga, vou ajudar. Ah, Indico a minha amiga que a fulana, ela é ótima no serviço e tal. Aí ela vai e faz o serviço errado. Aí você, enquanto consultor, também se queima. Então, assim, tem que separar muito e as decisões de qualquer profissional, seja consultor de RH ou qualquer que seja a atividade que ele faça, tem que ser racional. Você não pode deixar se levar pela emoção. Na seleção mesmo, o candidato chora ali na mesa, você não vai contratar a pessoa porque ela chorou, você tem que contratar pela qualificação dela. É difícil, mas é o mercado, é assim que funciona. é a realidade. Você tem que saber realmente se aquela pessoa vai seguir à frente ou não, porque, ok, ela tem a necessidade? Tem, ela vai seguir, ela precisa daquele emprego, mas também pode ser um tiro no pé, né? Que é o famoso, ela tá precisando do emprego, mas ela sabe como entregar aquilo, né? De repente aquela pessoa fica até doente lá dentro por ser algo que não tinha nada a ver com ela, né? Às vezes o não é um sim. É, Nossa, eu já falei isso várias vezes. E indicação, Isa, é algo que precisa tomar muito cuidado. Eu já passei por várias dessas, você também, de indicar a pessoa, eu não faço tal trabalho. Tanto que hoje eu tenho um grupo bem fechado mesmo. E aí, psicólogos que me procuram para atender meus clientes e tal, eu preciso saber como é que ele trabalha primeiro. Porque depois aquilo fica atrelado ao meu nome. De alguma forma, sistemas que eu indico, há pouco tempo atrás eu compartilhei com você. Sistema X, que eu achei, puxa, muito bacana, participei de apresentações, vi em outras empresas e tal, eles começaram a ter alguns problemas internos e o cliente veio para cima de mim. Poxa, você me indicou tal sistema, e aí lá vai eu usar o meu network para conversar com as pessoas lá dentro e cheguei para a pessoa e falei: Ó, isso aqui tá me queimando. Meu contrato tá em risco por conta disso aqui.
e eu não tenho nada a ver com esse trabalho, mas automaticamente a pessoa linka a você. Então tem que tomar cuidado com quem você indica, o que que essa pessoa entrega e principalmente você fazer uma consultoria numa empresa não é brincar com os seus colegas quando você era criança no prédio. Não é. Você tem que saber exatamente com quem você está lidando, porque você vai lidar com um cliente bom, cliente ruim, cliente que tem uma comunicação direta, indireta, cliente que quer que você adivinhe o que que ele quer. O adivinhação é o que mais acontece no meu dia a dia. Mas, Simone, não é tal coisa? Ou que é algo muito simples, né? Só contratar uma. Ah, mas é só contratar uma pessoa, ou é só demitir uma pessoa, ou é só eh, promover uma pessoa. Eu, direto e reto, eu chamo o André Azevedo para algumas empresas que eu atendo, porque é onde esbarra com o meu trabalho. Olha a minha estratégia. Tem trabalhos com a liderança que esbarra muito com a questão de cargos e salários, até onde essa pessoa vai conseguir chegar, ou até mesmo coisas que estão esbarrando ali que não vai à frente, então prejudica o meu trabalho. Aí eu indico o André, que já é uma pessoa da minha confiança, que já é uma pessoa que eu sei como trabalha. E aí, quando ele chega, ele começa a ver as coisas, ele fala: Como é que você trabalhou até agora? É muito engraçado. Porque aí você tem uma troca, uma pessoa que vive aquilo junto com você. Até as figurinhas que eu troco com você também em relação a contratos. Tem clientes que mandam contratos para mim. Fica a dica para quem não tem. Você tem o seu modelo de contrato, porém, o cliente vai lá e falou: o contrato da gente interno é esse aqui, com cláusulas abusivas demais. E se você não prestar atenção, você assina aquilo. Então, para quem está começando agora, prestem atenção no modelo de contrato também, porque você pode ficar amarrado a uma coisa. Não pense você que porque você é o dono da tua empresa, que você não vai ter que olhar para essas pequenas coisinhas, e tem que olhar, porque no final das contas você está amarrado a um contrato que, no final das contas, você colocou uma bola de ferro no pé e não tem nada a ver. Então, formas de pagamento. Quantas vezes você já recebeu isso? Ah, mas aqui no nosso financeiro, olha, tem que falar sobre isso. Aqui no nosso financeiro, aqui na nossa empresa, o pagamento é para 90 dias. Pois é, agora imagina, o CLT, você trabalha um mês, você recebe no fim do mês. Agora imagina você trabalhar, prestar um serviço Receber e daqui receber. 90 dias, porque na empresa do fulano funciona desse jeito. Ele não pergunta para você. Ele não pergunta para você se tudo bem. Olha, aqui funciona assim, assim, assado. Nós temos um. Não. Aqui na minha empresa é assim. Quer, não quer, tchau. Exatamente. Então, tem que avaliar tudo e tem que ler tudo e, e assim, tem que tomar bastante cuidado. Por isso que não é fácil ser consultor, não é fácil. Mas, assim, claro, tem todos os ganhos. Você ter a sua liberdade, você ser dono do seu tempo, mas também tudo vai depender do que você assinar no contrato. Então, contrato, geralmente você, enquanto prestadora, que vai entregar o contrato, mas esse contrato ele vai passar pelo jurídico, às vezes o próprio cliente vai te entregar um contrato já padrão, então você tem que ler esse contrato, fazer as alterações necessárias, então o apoio jurídico também é importante. Então o consultor, ele consegue começar sozinho? Consegue, mas ele precisa ter conhecimento, um pouco conhecimento de jurídico, ele precisa ter um conhecimento de contabilidade, ele tem que ter nem o básico do financeiro, nem o básico. Com o tempo, ele vai precisar de parceiros para isso, para poder fazer revisão de contrato, para poder ver questão de fluxo de caixa, porque você vai precisar investir em marketing, por exemplo, fazer ou fazer impressos, depende muito de qual vai ser o serviço. Divulgação em rede social, às vezes você tem que fazer uma publicação paga, tem que colocar no Google o seu site. Então, tudo isso tem um custo. E como que faz isso? Precisa ter um especialista para fazer. Então, ou você aprende o básico, ou você depois, quando tiver já organizado financeiramente, aí você contrata uma pessoa para ajudar, rede social. Que Às é vezes você não tem extremamente importante. tempo de ficar postando, nem criatividade para ficar toda hora postando alguma coisa. Você precisa ter alguém que monte pelo menos os criativos, que são as imagens que você posta, que muitas vezes a gente não sabe fazer.
Então, contratar uma pessoa especialista para fazer isso também é importante. No começo a gente tem que fazer tudo meio sozinho, mas com o tempo ter esses parceiros aí pode fazer a diferença. Para finalizar, Isa, o seu top 5 do que um consultor ele precisa fazer para que ele se mantenha no mercado. Para ele se manter no mercado, construir a sua reputação, então ele precisa ter ali uma rede sólida, tem que ser uma pessoa confiável, tem que ter um nome forte, seja no offline, né, que a gente fala muito de rede social, porque rede social é um lugar em que a gente consegue, por conta própria, já criar nossa autoridade, mas no offline, que é fora da internet, também. E no offline é indicação mesmo. Eu atendo a Simone, aí a Simone gosta do meu trabalho, então ela vai me indicar para a Maria, que vai me indicar pro João, e assim vai. Então, manter uma boa entrega, cumprir prazos, cumprir o que está no contrato, fazer o seu trabalho pensando que é uma parceria. Então, entregar a solução para o cliente da forma como ele busca, escutar o cliente, a dor que ele tem para conseguir resolver aquele problema, aí você não vai ficar sem serviço, porque um cliente feliz vai indicar para outros. Então, para se manter, realmente é uma entrega de qualidade e surpreender, sempre surpreender o seu cliente, que aí você consegue conquistar novas oportunidades, até mesmo nesse mesmo cliente. Ele pode te contratar novamente para outros trabalhos. Boa. Eu vou com o que não fazer. O feedbackudo que tudo que o cliente fala para você, você rebate. Colocar as suas vontades, né, acima de tudo. Não entender o que é que o cliente realmente precisa ali no cenário. E porque você atendeu uma empresa que aquilo deu certo, é daquela forma e pronto, acabou, você tem que fazer nas outras. Não prestar atenção no teu financeiro. Teu financeiro, ele é o coração da empresa, fora o comercial. Teu financeiro, ele vai dizer para você o que está acontecendo e o que não está, e muitas vezes banaliza isso. Enviar propostas não é panfletar, portanto, isso é algo de extrema importância. E simplesmente esperar os clientes baterem na tua porta, como se eles fossem chegar aqui. Olha, cheguei, estou aqui. Não façam isso. Converse com seus clientes constantemente, porque o cliente que não fechou com você hoje, ele é o de amanhã. Independente da área em que você estiver atuando. Se você fizer uma transição de carreira, esse cara conhece você. Pelo menos algum tipo de indicação, de bate-papo, ele tem para poder te dar. O networking nessas horas é muito importante. Então, quando uma pessoa tem uma dúvida, você soluciona aquela dúvida, a pessoa vai se lembrar, poxa, essa pessoa me ajudou no momento que eu precisava. Ah, eu sou consultor de RH, eu presto esse serviço. Opa, bacana, legal, excelente. Então, quando eu precisar, eu já sei quem que eu vou chamar. Então, ter essa rede de relacionamento é importante. Eu falo também, eu percebo que muitos professores do Troca conseguem clientes quando eles dão aula, porque Sim, eles estão numa posição de autoridade, e aí, assim, se você fala, é, eu aprendi, tô aprendendo a estruturar cargos e salários, mas eu preciso de um resultado rápido. Então aí vem um segundo momento que é contratar o professor, que aí é a referência, né? Para prestar aquele tipo de serviço, ou que seja um serviço mais específico, porque curso não é consultoria, curso não é mentoria. sim. Curso é algo geral para atender diversas realidades para te ensinar a fazer. Mas às vezes você precisa de alguém ali do seu lado. Para Então poder aí você fazer. precisa do curso, mas também precisa ter uma consultoria ou uma mentoria mesmo, aí depende muito da realidade. Então eu vejo que uma forma também muito legal de conseguir conquistar essa autoridade, conseguir clientes, é quando você ministra aulas Tá aí, em não, evidência, né? exato, não só em cursos livres, até nas faculdades mesmo, na pós-graduação, enfim. Você se coloca numa posição de autoridade. Eu lembro que na época da minha faculdade, a gente
a gente precisava ter o psicólogo, porque depois você tem que atender na clínica da faculdade, você precisa passar por um psicólogo, você precisa estar em terapia, né, para você poder atender os pacientes. E muitos colegas meus eram atendidos por professores. E eles ofereciam até um valor diferenciado para estudante da faculdade. Então, nossa, tinha muito isso, de ser paciente do professor. Legal. Porque é a posição de autoridade. Sim, Então, você sim. vê a aula, você fala, nossa, que aula boa, aí você já passa a confiar, fala, pô, essa pessoa sabe do que ela está falando. Então, lives são importantes, um podcast como esse é importante para mostrar, pô, a pessoa está falando, ela domina o assunto. As masterclasses que a gente faz no Troca também são importantes para você conhecer um pouco do domínio daquele profissional. Então, não à toa, né, que eu lancei até esse ano lá no começo desse ano, lá no LinkedIn, pessoas para fazer live. Em um dia já tive quase 100 pessoas que preencheram ali, interessadas em participar de live, porque é uma porta que se abre, Que legal. é uma visibilidade. E é melhor você fazer com uma outra pessoa do que você fazer sozinha, porque às vezes você sozinho fica inseguro, né? Dá aquele medinho e tal. Agora, quando você tá com alguém, aí você junta a sua audiência com a da outra pessoa, isso ajuda bastante. Que bacana. Isa, mais uma vez, muito obrigada. E eu espero você no próximo. Ótimo, estaremos juntas no próximo. Muito obrigada, Simone. Obrigada, pessoal, e nos vemos no próximo, então. Pessoal, Me Chame no RH fica por aqui hoje. Eu quero agradecer a audiência de vocês. Curte, compartilha. Quem está começando, quem já está no caminho, quem vocês acreditam que merece ver esse podcast. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam e nos sigam nas redes sociais. Vejo vocês no próximo. Até mais.